Boa noite, gente. Que alegria estar com vocês. É um privilégio para a gente. O nosso ministério começou com casais. E o Senhor tem um xereguedé com a gente para esse ministério. Nós amamos poder ajudar outras famílias, né? O Senhor começou algo na nossa casa e isso transbordou para fora. Nós somos casados há 21 anos, nem parece, né? Fala a verdade. 21 anos. Temos duas filhas lindas, Giovana de 18 anos, a Maria Clara de 16 anos. Uma família que o Senhor colocou nas nossas mãos e todas as nossas decisões refletem nelas e na próxima geração. O Senhor tem cuidado de nós e nós temos vivido de milagre em milagre. Vocês estão vendo esses dois juntos aqui? Chama milagre. O Senhor fez um grande milagre em nós. Nós somos pastores da Evo Church, localizada ali no Morumbi. Uma igreja que iniciou com 40 membros. Hoje nós já temos 700 membros. Um projeto lindo, onde nós estamos ajudando a transformar vidas. Onde há restauração, onde há salvação em todos os cultos. E isso é lindo de ver. Dentro da Evo, nós temos alguns projetos. O projeto de ação social, que nós temos que estar super ativo. O Clube da Evolução, que é uma escola de inteligência emocional. Tudo para poder cuidar de todas as áreas da vida das pessoas que chegam até nós. Nós temos também um canal que o pastor ministra todos os dias, o Evolução Diária, que fica no YouTube. Nós estamos construindo uma casa, uma instituição para poder, é uma instituição profissionalizante, para poder ajudar pessoas a se tornar aquilo que o Senhor planejou para elas, né? Com cursos profissionalizantes, sem custo nenhum, é algo que está saindo do papel. Nós doamos a nossa casa para esse projeto e eu tenho certeza que vai ser lindo tudo que o Senhor vai fazer ali. Nosso ministério começou, como foi falado no vídeo, em 2013 e nós começamos como obreiros, abrindo e fechando portas, recebendo as pessoas com um sorriso no rosto, abraçando as pessoas que chegavam na igreja. E ali o Senhor começou a forjar a gente. Naquela porta, uma mulher do coque passou e falou: vocês vão ser pastores. Uau! Naquela hora pra gente parecia impossível. Eu lembro que o Vitor sorriu, assim como Sara sorriu quando ouviu que iria gerar. Mas o Senhor já tinha gerado isso antes. A partir dali, o Senhor começou a nos mover para esse ministério. E foi lindo o que o Senhor fez e construiu através de nós. Nós temos um ministério onde nós trabalhamos juntos. O apoio da família para o ministério acho que é o maior segredo da nossa casa. Caminhamos juntos, um impulsionando o outro. Quando o Vitor não acreditava que ele seria capaz, alguém que não conseguia falar em público, que não conseguia ler um versículo, hoje prega e é um doutor na palavra. E sabe qual é o segredo para o sucesso do nosso casamento? É a gente começar a admirar o nosso cônjuge. Eu admiro o homem que ele é. E eu acreditei nele. E eu lembro do primeiro convite que ele foi ministrar. Ele saiu para ministrar em Salvador. Ele falou: Van, como vai ser isso? Ele vai dar certo. Alguém precisa acreditar. E nós acreditamos juntos. E o Senhor fez grandes obras ali em Salvador. Foi a primeira ministração dele fora. E nós começamos a ministrar casais, famílias. Formamos muitas turmas. Mais de 200 pessoas formadas por nós. O Senhor nos levou para uma igreja chamada Lagoinha, onde nós somos ungidos a pastores ali. Ficamos um tempo ali onde o Senhor nos preparou, nos desconstruiu, nos moldou e nos entregou de presente a Evo. A Evo nasceu na nossa casa. Ela foi gerada ali. A nossa família, chamada Família Evo, foi restaurada primeiro. E é isso o segredo do Evangelho. Se não houver transformação, não tem Evangelho. Evangelho é transformação diária. Eu tenho chamado para mulheres, tenho cuidado desse ministério com muito carinho, com muito esmero, ajudando essas mulheres a se encontrarem a sua verdadeira essência no Senhor. E o meu esposo me apoia em tudo. Ele me impulsiona, ele fala: vai, filha. Ele fez muitos cursos e eu fiquei em casa. Mas todo curso, quando ele chegava, ele sentava comigo com as meninas na mesa e ministrava para a gente tudo aquilo que ele aprendia. Eu fiz pelo menos uns 50 cursos de batalha espiritual, uns 300 cursos de inteligência emocional. Tudo que ele fazia questão de me ensinar. E se eu sou a pastora Vanessa hoje, eu tive um grande mentor, o pastor Vitor Santos. Estamos ligados, somos uma só carne. E isso foi o Senhor que fez. Então eu quero te encorajar.
a olhar para o seu cônjuge com outros olhos. Comece a olhar para ele com o mesmo olhar do primeiro encontro. Comece a olhar os atributos que ele tem. Não tem casamento se você não enxerga mais qualidades. Coloca num papel. Lembra disso todos os dias. Se nós tivéssemos desistido de nós, hoje nós não teríamos a família Evo. E é lindo o que a gente ouve. Cada família que chega ali está sendo transformada. Eu louvo a Deus por isso. Amém, amém, glória a Deus. Nem tudo são flores, né? O que a pastora Vanessa falou aqui foi um pouquinho da parte bonita da história. Hoje nós estamos com uma vida equilibrada em todas as áreas, ministério, família, tudo fluindo bem, muito bem, graças a Deus por isso. Mas nem tudo são flores. Como a pastora disse, nós começamos o nosso ministério no Ministério de Casais. Nós começamos o nosso ministério pedindo socorro, pedindo ajuda no curso Casados para Sempre, há alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás. Durante o nosso casamento, nós passamos por duas crises complicadíssimas, onde nós chegamos a bater na porta do divórcio. A segunda crise, eu já tinha procurado advogado, já tinha feito partilha de bens, já estava tudo ali para fazer mesmo, não dava mais, não tinha mais condição. E eu lembro que eu comecei a entender sobre obediência naquele dia, sentado à minha mesa, sozinho na minha casa. Eu abri a Bíblia e falei assim: Senhor, fala comigo, eu não aguento mais, essa situação não dá mais. A gente não flui, a gente não vai, a gente não rompe. Cristão queimando o filme de Jesus, né? Na igreja, uma carinha bonitinha, bem arrumadinho, cheirosinho, cheirosinha, né? Crente, aquela coisa linda. Mas em casa era aquela coisa que só Jesus, né? Eu costumo dizer que eu e a Vanessa, a gente já tinha 2 luvas de boxe, cada um. E na hora que eu chegava em casa, já colocava a minha, porque eu sabia que havia um golpe e eu ia devolver outra. Então o negócio era assim que funcionava. E o nosso problema sempre foi, no casamento, sempre foi a parte de relacionamento, a parte de entender o comportamento um do outro. Na verdade, ninguém nasce sabendo, essa é a grande verdade, né? E eu estudei muito tempo batalha espiritual, então eu achava que tudo era briga, era batalha espiritual, era guerra, era demônio. Mas o problema é que eu botava a mão na cabeça dela, expulsava, não saía demônio. Ela botava na minha, também não saía demônio. Aí eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Nosso casamento não vai para frente, os demônios devem estar incubados aí, enrustidos, sei lá eu o que, não se manifesta, nosso casamento não vai, não acontece. E aí um amigo muito íntimo me chamou para eu fazer um curso de inteligência emocional. E aquele dia foi desbravador, porque eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que nós não somos apenas seres físicos, conforme nós estamos vendo aqui, né? A Bíblia nos ensina a respeito da tricotomia humana. Nós somos seres dotados de corpo, alma e espírito, e nós precisamos dar atenção para essas 3 fases das nossas vidas, essas 3 etapas, né? E nós não dávamos muita atenção para o quesito emoção, e por isso as nossas emoções estavam sempre ali em conflito, feridos, né? Um com o outro. E aí, quando nós fizemos esse curso, para mim foi desbravador, porque eu comecei a me descobrir, eu comecei a olhar para aquilo e falei: gente, se não é profeta, é o demônio esse negócio aqui, porque está contando a minha vida, né? E aí foi interessante que eu descobri que o meu perfil comportamental, ele era compatível ao Jean-Claude Van Damme, e a da pastora Vanessa compatível com a Madre Teresa de Calcutá. Eu não consigo, né, enxergar Van Damme com a Teresa de Calcutá. Então, quer dizer, o negócio era muito complicado, era muito difícil. Então, nem sempre foram flores. E aí chegou um determinado momento que eu falei para ela, ó, se a gente não buscar ajuda, se a gente não procurar ajuda como casal, o nosso casamento está fadado ao fracasso. E há uns 10 anos atrás, nós fomos buscar ajuda e a gente começou a fazer o curso Casados para Sempre, lá atrás, Casados para Sempre. E a gente fez o curso e fomos alunos assim dedicados. E olha que interessante, quando a gente chegou no curso, a gente entendeu que o nosso problema era muito pequeno, porque os outros casais passavam por tantos problemas difíceis. Eu olhei para ela e falei assim: acho que a gente não tem problema. E aí eu falei: olha, a gente precisa começar a ajudar esses casais. E aí a gente fez o curso com tanta alegria, com tanto amor. Terminou o curso, o pastor virou para a gente e falou assim: ó, vocês não querem ser os nossos auxiliares no próximo curso? Aí eu falei: gente, de casamento fracassado, auxiliar de casais, evoluímos bastante. Aí a gente foi fazer o curso como auxiliar, e aí a gente começou o nosso ministério assim. Interessante que durante algum tempo nós paramos de falar para casais, porque hoje nós somos pastores sêniores, né, de uma igreja, e nessa igreja nós temos ali os pastores de casais e tudo mais. E aí quando nós recebemos esse convite, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: você não pode deixar de falar para casais, porque eu restaurei o casamento de vocês, né? E muitas vezes nós enxergamos
as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas impossibilidades, né, com um olhar tão gigante, e às vezes é uma coisa tão pequenininha, que uma questão de perfil comportamental resolve, uma questão de olhar um pouco no olho. Eu falei, né, eu percebi alguns casais que têm dificuldade de olhar no olho do marido, da esposa, né, uma declaração de amor, então, acho que já faz tempo, né, vamos aproveitar um momento aí, olha no olho da sua esposa, vai, em nome de Jesus. Aí o marido primeiro faz aí uma declaração rápida, diga eu te amo, alguma coisa nesse sentido, sem problema, vamos lá, em nome de Jesus. E a esposa retribui também, vai, em nome de Jesus, mas olha no olho. Ah, pastor, mas já tem muitos anos que eu não falo isso, irmão, em nome de Jesus. Aproveita a oportunidade, vamos lá, em nome de Jesus. E aí, gente, olha só que interessante. Nós fizemos recentemente a nossa festa de 4 anos da igreja. E a pastora Vanessa, na festa, ela gravou um vídeo e ela falou uma frase que tocou muito forte dentro de mim. Qual foi a frase, pastora? Deus restaurou a nossa casa, transformou a nossa casa, e quando tudo estava cheirando bem. Pera. Deus transformou a nossa casa, restaurou a nossa casa, e quando tudo estava o quê? Cheirando bem. O que aconteceu? Ele nos colocou para ajudar outras famílias a poder deixar a sua casa também cheirando bem. Olha só isso aqui que interessante, cheirando bem para Deus te usar. Isso é muito interessante porque a Bíblia diz o seguinte, Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo que nunca mais faria mal àquele povo. A Bíblia diz, olha só, que o pecado, ele fede, mas a nossa adoração tem um cheiro agradável que sobe às narinas do Senhor. E quando a pastora Vanessa falou, quando estava cheirando bem, quando começou a cheirar bem, irmãos, em nome de Jesus, eu preciso que você entenda isso. A Bíblia diz que enquanto o mundo existir, lá em Gênesis capítulo 22, diz, enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor. Preste bem atenção, Deuteronômio 28 diz que aqueles que plantarem em obediência, colherão os frutos doces da obediência. Porém, aqueles que forem desobedientes, colherão o fruto da desobediência. Hoje a nossa família, a nossa casa é um exemplo para muitas outras famílias, para muitas outras casas. Nós, a ponto de pessoas da nossa igreja saírem do Butantã, do Morumbi, eu vim da Granja Viana para cá, né? As pessoas vêm aqui para ouvir o pastor deles que está lá todo dia pregando para eles. Então nós nos tornamos referência para casais. E eu costumo dizer que o grande segredo do nosso sucesso foi entender e ser obediente ao Senhor. Eu lembro quando eu sentei naquela crise à minha mesa e eu abri a Bíblia, já conhecedor da palavra, mas eu abri e fiz ali algo diferente com Deus. Eu falei, Senhor, hoje eu vou abrir a Bíblia de forma aleatória. Olha só que interessante, isso funciona muito quando a gente não tem conhecimento, né? Quando a gente está começando ali, a gente, Senhor, fala comigo, pela misericórdia Deus fala. Mas quando a gente começa a adquirir conhecimento, a coisa começa a ficar um pouco diferente. E eu abri a Bíblia, e a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 8, eu, Senhor, o seu Deus, odeia o divórcio. E ali foi o que eu precisava ouvir. E eu falei, Senhor, a partir de agora, chega de querer fazer a minha própria vontade. Na verdade, olha só que interessante, Jesus no Getsemane, ele nos ensina, ele fez uma oração que nos ensinou a entender qual é a vontade perfeita e agradável para as nossas vidas. Quando ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele estava expressando para Deus a vontade dele de não passar pela aflição do sofrimento e da dor, da morte de cruz. Mas quando ele diz, porém, contudo, seja feita a tua vontade, é que nós precisamos entender que não é mais a nossa vontade. Se nós quisermos reverberar o reino de Deus na terra, nas nossas vidas, eu costumo dizer o seguinte, gente, Jesus, ele veio para inaugurar um reino, mas infelizmente Jesus, quando ele veio à terra, ele foi extremamente mal compreendido pelos seus filhos, pelo povo judeu, o povo de Deus. E ele foi mal compreendido porque o povo naquela época, por falta de conhecimento, esperava um Messias, sei lá, montado num cavalo branco, com um exército de anjos, né, para conquistar ali, tomar a força do Império Romano. Mas olha só que interessante, Deus, ele veio na terra para inaugurar um reino que é regido pela obediência. Deus, ele veio para mudar e transformar a nossa mentalidade. E quando nós entendemos o fluir desse reino, quando nós entendemos a obediência do Senhor, nós começamos então a alcançar e a viver a vida que Deus preparou para mim e para você. João capítulo 10, versículo 10, diz que Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. Porém, um pouquinho antes nesse texto diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Agora, o que o ladrão
vem para roubar, matar e destruir? Quem sabe me dizer? Seu casamento, sua casa, a sua família? Essa mentalidade é uma mentalidade rasa. Porque o diabo, ele é um ser espiritual. E ele além de ser um ser espiritual, é um ser atemporal. E olha só que interessante, esse roubar, matar e destruir não tem a ver com coisas da terra. Mateus 26:41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer? Que a nossa carne ela é inclinada para o pecado. A nossa carne, ela vai ficar presa no campo da neutralidade, da carnalidade, e não vai te deixar viver algo acima da média. Que só o reino de Deus, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, pode fazer na tua vida. Então nós precisamos começar a viver e a entender essa realidade do reino. E Deus, Ele é a favor da família. Então, quando nós passamos por aquela crise toda, que nós decidimos obedecer, e olha, deixa eu falar uma coisa para você, obedecer não é uma tarefa fácil, mas nós decidimos obedecer, e Deus nos fez experimentar o melhor dessa terra. E hoje, aonde nós colocamos a nossa mão, todos os projetos que anteriormente eram falidos e frustrados, aonde a gente coloca a nossa mão, prospera. O que a gente faz, a coisa flui, a coisa acontece. E é muito interessante, gente, que quando a pastora Vanessa disse que precisa cheirar bem, Deus, Ele primeiro transforma, Deus, Ele primeiro entra na casa, e na hora que Ele começa a perceber que você está cheirando bem, quando Ele começa a perceber, cheirar bem, o que significa, pastor, cheirar bem? É passar um perfume? Não, cheirar bem, na verdade, é você reverberar Cristo na terra. Cheirar bem é você entender que você é um discípulo de Cristo aqui nessa terra. E você, casal, quando Deus, Ele toca no seu casamento, quando Deus, Ele te deixa experimentar, porque tudo que acontece é com a permissão de Deus. E nós experimentamos ali durante um determinado momento, uma situação muito difícil. Deus nos deixou viver aquilo. E eu costumo dizer que o nosso propósito na terra normalmente está linkado com as nossas dores. Vai vir os momentos difíceis, vai vir a vontade de desistir, vai vir. Mas você lembra dos votos que você fez, até que a morte. E peça para o Senhor que essa aliança seja para honrar o nome dEle. Que as pessoas olhem para vocês e falem assim, lá vai um casal que honra o Deus que serve. É muito forte isso. Porque não é honrar só com a porta fechada, não é só dentro da sua casa. É muito fácil, gente. A gente vê hoje aí nas mídias sociais tantos casais de fachada. Eu falei, Senhor, eu não quero ser uma fachada. Eu quero ser conhecida no céu por alguém que vive a tua palavra. É difícil viver a palavra, mas é possível. É necessário renúncia, é necessário entrega, é necessário deixar o orgulho de lado. Sabe o orgulho? Tem orgulhoso aí? Deixa de lado. Para de querer ter a razão toda hora. Parar de querer ter a razão, de querer ser o certo em tudo. E falar, Senhor, eu não quero ser o certo, eu quero te honrar. E que o Senhor possa nos ministrar e nos moldar. O Senhor pegou a gente, 2 vasos separados, quebrou todinho, falou assim, não tem o certo, não é ela que está errada e não é ele que está errado. Ele quebrou tudo e aí juntou para poder tornar um só. E essa quebra doeu, mas valeu a pena, porque hoje o azeite que está sendo colocado nesse vaso está transbordando. Poder ver minhas filhas no altar, servindo na casa do Senhor, as meninas tementes a Deus, isso não tem preço. Não escolha o caminho mais fácil. A jornada terá pedras no meio do caminho, mas você vai construir pontos com ela, e o Senhor vai te honrar em toda a trajetória. Amém. Em nome de Jesus. Muitas vezes eu recebo casais que falam assim para mim, pastor, eu não amo mais, eu não consigo mais amar a minha esposa. E eu lembro que em uma das nossas, acho que a última briga, né, que foi a briga que mais magoou, eu olhei no olho dela e falei, eu não te amo mais. E ela falou, eu também não, estamos empatados. A partir dali eu descobri uma coisa, que amor não é sentimento. Paixão é sentimento. Quando você conhece ali a moça e você começa a namorar, aí aquele fogo, aquela coisa, né, aí vai passando o tempo, isso vai esfriando. A mesma coisa com a igreja, a mesma coisa com Jesus, a mesma coisa com o reino, a mesma coisa nós vivemos na nossa vida espiritual, porque quando a gente começa uma paixão, a gente quer estar na igreja todo dia, a gente quer louvar, a gente quer pular, a gente quer cantar, a gente quer se entregar, a gente quer orar em línguas, a gente quer buscar a Deus, aí daqui a pouco começa, não, hoje eu vou ficar na live, não, hoje não estou afim, hoje eu prefiro estar no shopping, eu prefiro comer uma pizza, e é assim que funciona. Casamento é relacionamento. Jesus e a igreja é um relacionamento, o noivo e a sua noiva. E nós precisamos entender, gente, que vai chegar uma hora que talvez falte ali o sentimento,
Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa decidir amar a sua esposa todos os dias da sua vida, até que a morte, e somente a morte, os separe. E você, mulher, a mesma coisa, precisa decidir amar o seu marido todos os dias da sua vida. Amor é decisão, coloca isso na sua cabeça. Ah, mas eu não sinto mais, meu coração. Amor é decisão. Eu decidi amar essa mulher todos os dias da minha vida. Ela decidiu me amar e nós estamos aqui, podendo glorificar o Senhor juntamente com vocês. Agora, sabe o que é mais interessante? Hoje à tarde eu estava preparando algumas coisas e Deus começou a falar muito forte no meu coração. E Deus falou assim, ó, é tempo de ajustes. Deus, Ele vai ajustar algumas coisas na sua vida para te levar aonde Ele quer te levar. Do jeito que está, talvez não esteja ainda bom. Talvez para você, Deus, eu estou preparado, mas tem algum ponteirinho aí que Deus está falando assim, eu vou precisar dar uma ajustada, depois que eu ajustar, eu levo aonde eu preparei para você estar. O nosso destino profético, ou seja, onde Deus nos chamou para estar, ele é imutável, preste bem atenção. Mas o caminho é você que escolhe. E por muitas vezes, assim como Sansão, ele escolheu caminhos tortuosos, né? Teve ali a sua vida, no final das contas, teve que sacrificar a sua própria vida para poder viver o seu propósito. E eu acredito que cada um de vocês que está aqui nessa noite, casais, que como nós, já devem ter passado por muitas lutas, né? Por muitos desafetos, por muitas confusões, por muitas brigas, mas estão aqui firmes e fortes, né? E se estão aqui, principalmente os que estão se formando. Hoje estava conversando com o pastor Jefferson, ele falou, 8 casais, pastor, e 3 ficaram no meio do caminho, acabaram não vindo e tal, não conseguiu terminar, mas esses 5 casais que estão aqui, eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero profetizar que Deus vai usar a vida de vocês de uma maneira tão extraordinária a partir de agora. Ó, e já começa a se preparar, porque Deus está falando muito forte no meu coração, tempo de ajuste, para Ele colocar vocês aonde Ele quer que vocês estejam. Agora, olha só que interessante, pastor, é tempo de ajuste, ok, para onde Deus quer me levar? E o que eu preciso fazer? Eu quero compartilhar só uma lição com vocês, o tempo não dá para falar muito, tá bom? Mas olha só o que Deus falou no meu coração, você precisa colocar menos força e mais prioridade. Eu vou repetir, menos força, repete comigo, menos força e mais prioridade. Aí é mais ou menos assim, ó, você precisa entender isso, chega de querer viver as coisas de Deus com a sua força, com a força do teu braço. Para onde Deus está querendo te levar, a sua força é o que menos importa. Eu vou repetir, para onde Deus está querendo te levar, a sua força é o que menos importa. Entenda isso aqui, ó. Esse tempo não é tempo de força, é tempo de prioridade. Você consegue repetir isso aqui comigo? Esse tempo que nós estamos vivendo não é tempo de força, é tempo de prioridade. Zacarias diz o seguinte, Zacarias 4:6 diz assim, pastora Vanessa, lê pra gente. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Olha só, para esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo agora que nós estamos vivendo, debaixo da cobertura da dimensão do reino do Espírito, debaixo da dimensão do reino do Espírito, as coisas não acontecem por força, as coisas acontecem por prioridade. Mateus 6,33 diz, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer, pastor Vitor? Que nós precisamos colocar Deus na prateleira de cima nas nossas vidas. Nós precisamos entender o fluir do reino espiritual para que a gente possa reverberar o reino aqui na terra. Não é por força e nem por poder, é graça e unção. Não é o homem que pode, é o Espírito que capacita. Então quando a gente vem aqui e fala, porque o nosso casamento não tem a ver com o Vitor, não tem a ver com a Vanessa. O nosso papel foi obedecer. Você pode repetir comigo? Obedecer. A obediência me fez experimentar como família as bênçãos do Senhor. Esses dias as minhas filhas pararam e falaram assim para mim e para a Vanessa. Nós tivemos uma discussão, coisa de casal. Todo casal tem discussão, sim ou não? Ou só a gente que tem? Não, o bispo não tem, o bispo não, né, bispo? Não. E elas falaram assim, pai, mãe, obrigado por não desistirem do casamento de vocês. Sabe por quê? Porque a nossa decisão em obedecer a Deus está reverberando na vida delas. E muitas vezes nós temos aquele senso de egoísmo, de um ciclo de padrão repetitivo. Sabe vida de Maria?
Quando a avó fala para a mãe, não precisa estudar, minha filha, estudar para quê? Carrega um balde de água. Aí isso passa para o filho, que passa para a filha, que vai passando. Padrão repetitivo. O livro de Juízes nos ensina muito isso. O povo desobedecia, ficava ali 40 anos, 4 décadas, vivendo ali o pão que o diabo amassou. Aí obedecia, Deus levantava um juiz. O povo no deserto, 400 anos escravizado, 400 e poucos anos ali escravizados. Até que alguém do nada grita, Senhor, o Senhor tem promessa. Não aguento mais isso aqui. E aí Deus levanta um libertador para tirar o povo do Egito. Mas na verdade, esse libertador, quem sabe o nome desse libertador? Como é o nome dele? Moisés. A grande missão de Moisés nunca foi tirar o povo do Egito. Diga, qual foi, pastor? Qual foi, pastor? Tirar a mentalidade de escravo da cabeça do povo. Isso aí. Um povo que foi chamado para viver, comer o melhor dessa terra. O povo que está debaixo de uma promessa de vida e vida em abundância, estava condicionado a viver como escravo, comendo cebola assada no Egito. E nós comemos bastante. Eu odeio cebola, viu, gente? Eu não sei se você gosta. Mas fica a dica para quem um dia, né, for me convidar para jantar, fica a dica. Mas nós comemos muita cebola assada. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade era uma mentalidade de escassez. Era uma mentalidade de deserto, uma mentalidade de escravo. Escravo de quem? Escravo do pecado. Escravo do pecado. Até que a gente decidiu, né? A gente decidiu, postura, obedecer. Demorou um pouco, né? Mas a gente decidiu e deu certo. Para honra e glória de Jesus. Então olha só que interessante. Não é pela minha força que eu vou demonstrar alguma coisa, mas é pela unção que o Espírito ele quer manifestar através da minha e da sua vida. Não tem a ver com força. Nós precisamos priorizar. Você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Você precisa priorizar o seu relacionamento conjugal, a sua família, colocar a sua família ali só abaixo de Deus. Deus em primeiro lugar, assim, a prateleira de cima. Depois vem a sua família. Mas pastor, eu casei com um ogro. Trata bem que ele se transforma num príncipe. Cuida, zela. Sabe aquela coisa de eu sempre quero ter a razão? Era assim, gente, né? Eu quero ter a razão. Não, a razão é minha. Não, porque você está errada. Essa questão de força, às vezes eu vejo como uma corda, cada um puxando para um lado. O nome do curso é Elo Perfeito. Quando a gente coloca o Senhor nessa corda, Ele simplesmente junta essa divisão toda, essa competição toda, e aí Ele torna esse elo perfeito. Enquanto o Senhor não entra na relação, gente, é guerra mesmo. Aí fica um lutando contra o outro. Não é nem contra o diabo. Quantas vezes a gente fala que era o diabo, é o demônio, é o Satanás. Não era nada disso, era eu e ele mesmo. Para. Ele não é o seu inimigo, ela não é a sua inimiga. Ela é sua intercessora. E ele é o sacerdote da casa. Entenda o seu lugar. Entenda o seu papel. Coloque o Senhor para poder fazer parte dessa aliança e avancem, porque vocês dois juntos são imbatíveis. E sabe o que Satanás faz? Ele quer dividir vocês. Ele sabe a potência que vocês são. Então o que ele fica fazendo, lançando setas. E não é só na mulher, não é só no marido. E quando vocês veem, já não se conhecem mais, porque vocês começaram a dar ouvido a quem não deveria. Começa a ouvir a voz do Senhor. E o que o Senhor tem para vocês é unidade. Que esse amor vai ser preservado. O Senhor vai preservar esse amor, vai guardar vocês. E vocês vão me contar depois o que o Senhor vai fazer através de vocês. Quando vocês entenderem isso, aí o Senhor vai começar a usar vocês. E é lindo ver o Senhor se movendo através de nós. O Jefferson, enquanto ministrava, ele falava que o Senhor passeava pelas multidões. O Senhor não está aqui hoje, é você que passeia pelas multidões. E qual é o testemunho que você tem dado? O teu vizinho ouve as brigas, os seus filhos ouvem as discussões. Ninguém mais acredita no casamento. Por quê? Por que hoje a moda é separar? As pessoas fazem uma mega festa e querem se separar. Tem lógica isso, gente? O casamento para o mundo é um fracasso. O casamento para o Senhor é o alicerce. Foi o primeiro projeto de Deus, foi a união. Começou com Adão e Eva, era projeto do Senhor. E nós não vamos deixar como igreja esse projeto ser falido. Então eu e você temos uma missão como família. Eu e você temos uma missão como homens e mulheres de Deus. Talvez você esteja aqui e fale, não estou entendendo nada. Você não fez só um cursinho, está achando que foi só um cursinho. Não. O Senhor está te preparando para um tempo difícil.
onde você vai ter que falar que a família é importante sim, onde você vai ter que proclamar que casamento é importante sim, que você sabe o seu papel de esposa e que você honra esse homem que Deus te deu. Você ora por esse homem, orou por ele, Deus te deu e você está jogando ele. Quando você joga ele da janela, tem outra lá embaixo, ó, prontinha para pegar. Valorize aquilo que o Senhor te entregou, é precioso. O que eu tenho na minha casa é o de mais precioso. Não são os bens materiais, não é uma carreira maravilhosa. O meu bem mais precioso é a família que nós construímos. Construímos alicerçadas nele. Foi difícil, porque os primeiros tijolos a gente colocou na areia. E aí quando o vento vem, é fácil, é frágil. E o Senhor falou, não filha, vocês estão no caminho errado. Vamos começar tudo de novo. Assim como Neemias, vamos reconstruir. E os dois juntos, com a enxada, vamos reconstruir. Quando ninguém mais acredita, nós vamos reconstruir. Quando todo mundo fala, não vai dar certo, você é doida, eu vou reconstruir. É isso aí. É promessa do Senhor na minha casa, eu não vou deixar. Jesus. Assim como Neemias fez aquela reconstrução, você vai reconstruir a sua casa. E todos que vão olhar vão falar, tem como esconder uma cidade reconstruída? Não tem como. E vão olhar para você e vai falar, o que aconteceu? Eu obedeci. Eu coloquei a minha mão no arado. Eu não negligenciei. Eu não fiquei de braço cruzado esperando cair do céu. Eu fiz a minha parte. Faça a sua parte. Faça valer a pena. Nós só temos essa vida aqui para fazer valer a pena. Então proclame Jesus no seu casamento também. Honre essa mulher como a noiva. Você estaria disposto a dar sua vida por ela? Essa semana eu recebi uma carta de uma jovem que ela está escrevendo para um noivo que ainda não chegou. E ela colocou na carta assim, Senhor, eu só quero um homem igual ao Senhor, que está disposto a dar a sua vida pela igreja. O papel do sacerdote é dar a vida pela esposa. Você está disposto? E seu papel, esposa, é se submeter, é confiar na liderança dele. Amém? Deus, ele tem sido tão bom, sabe? Eu ouvindo a pastora Vanessa falar, eu lembro, né, da época que a gente passou por algumas crises e alguns familiares olhou pra gente e falou assim, ó, eu não acredito em vocês, eu não acredito no casamento de vocês, isso não dá certo, não vai dar certo, se separa logo. E nós decidimos, né? Foi decisão, nós decidimos lutar com Jesus em primeiro lugar, agarramos em Jesus, né? Agarramos em Jesus, não largamos pra nada, falando assim, não, a gente não vai passar essa vergonha não. Eu tive destino. A minha mãe, ela lutou pelo casamento durante 50 anos. Minha mãe faleceu 20 dias depois que ela fez a festa, a bodas de ouro dela. E ela lutou tanto pelo meu pai, que sempre foi bagunceiro, que traía, que fazia um monte de coisa e tal. Então eu tive destino dentro de casa. Assim como nós vemos José, quando ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar e ele não se deita, ele não fez aquilo porque ele não era homem ou porque, enfim, um menino bonito, ali na flor da idade, uma mulher bonita. Ele teve destino, ele viu um pai que trabalhou 14 anos para se casar com a mulher amada. E olha só, quem tem propósito não aceita proposta. Quem tem vida com Deus não anda fazendo bobeira na rua. Quem realmente coloca Deus como prioridade e começa a enxergar a sua família como prioridade, é o que eu estou falando, prioridade, você precisa aprender a priorizar. Se você quiser um dia viver alguma coisa diferente na sua vida, você tem que priorizar as coisas certas. Então é priorizar Deus, é priorizar a sua família, é priorizar o seu ministério, porque Deus está ativando ministérios aqui. Me incomoda muito, eu vou ser muito sincero, bispo, eu falo isso porque na minha igreja, na igreja onde eu sou líder, muitas vezes eu digo o seguinte, que a igreja, ela não tem que acontecer só com o pastor, só com um grupo de pastores, só com os líderes. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte de um corpo. E aí vê cadeiras vazias no encontro de casais. Quantos casais dessa igreja, nesse exato momento, estão passando por dificuldades, por luta? Quantos casais você conhece que estão à beira do divórcio? E deixa eu te falar uma coisa, pastor Vitor sendo pastor Vitor, Deus não está restaurando o seu casamento, salvando a sua família porque você é bonitinho ou bonitinha não, tá bom? Deus, Ele está restaurando porque existe um propósito intencional da parte dEle na sua vida, para você ajudar a sua igreja local a ganhar casais, ganhar almas para Jesus, salvar casamentos, reverberar o reino de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, é tempo de ativação. É o que Deus está falando muito forte.
na nossa congregação, Deus está falando sobre ativação da unção profética. Eu falei que nós precisamos sair do modo stand-by. O que é modo stand-by? É modo espera. A gente fica esperando a morte da bezerra para fazer alguma coisa para Jesus. Irmão, se você não sabe pregar, você sabe arrumar uma cadeira? Arruma a cadeira, prioriza o reino. Se você não sabe, não, mas pastor, meu chamado é o louvor, mas a voz é só o sangue do cordeiro, irmão. Ajuda a colocar uma água na igreja, ajuda a organizar, ajuda a limpar a igreja. Tira um tempo para você entregar o seu coração para Deus. Prioriza o reino, que o reino te prioriza. Você consegue falar isso para a pessoa que está do seu lado? Prioriza o reino, que o reino te prioriza. Aí Deus começa a colocar tudo em ordem. Quando a gente começou a priorizar o reino, foi assim ou não foi, pastor? Deus começou a colocar casamento em ordem, vida financeira em ordem, vida profissional em ordem, sabe, relacionamento com os filhos em ordem, relacionamento com os amigos em ordem. Aí Deus traz plenitude. Aí a gente descobriu algo que a gente não abre mão por nada: viver o favor de Deus. Sabe o que é favor de Deus? Graça imerecida. É quando Deus coloca a mão e não tira mais para nada. E tudo isso veio por conta da nossa prioridade. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês e termino. Não sei nem como é que está o horário aí. Como é que está o horário, gente? Está acabando? Deixa eu falar uma coisa para vocês para finalizar aqui. O nosso ministério, ele quase foi abortado por uma decisão errada. O nosso ministério quase foi abortado no início por uma decisão errada. Sabe qual foi a decisão errada? Egoísmo, imaturidade, falta de maturidade. Porque muitas vezes a gente se julga grande demais para aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Deus às vezes vai te entregar algo pequenininho. Deus ele vai te dar um talento. Aí você multiplica, que Ele te dá mais um. Você multiplica, que Ele te dá mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Davi, ele foi escolhido por Deus, não depois que ele venceu a luta com Golias, mas ele foi escolhido por Deus quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, no campo escondido, tocando harpa para acalmar as bichinhas. Quando ele enfrentava leão e urso para tirar as ovelhas da boca desses animais grandes. Então, prioriza o reino, prioriza a sua família, prioriza o seu casamento. Se Deus te uniu, é porque Ele tem um propósito na tua vida, em nome de Jesus. Movimenta esse ministério de casais dessa igreja. Sabe o que está faltando nas igrejas? Pessoas com o desejo e a vontade de servir o reino. Não servir os seus prazeres, mas servir o reino. Ajudar os seus pastores, ajudar os seus líderes, começar a se desenvolver. Porque o meu ministério nasceu, gente, a gente era obreiro da igreja. A gente começou como, recebemos um convite, aceitamos o convite. E eu falei, o mesmo zelo que eu coloco na minha empresa, eu vou colocar no reino. O diabo quase me arrancou do ministério no primeiro dia, bispo. Sabe qual foi minha tarefa no primeiro dia? Limpar a água do tanque batismal. O pastor estava batizando e eu estava puxando água com o rodo. Aí ali com um terninho e tal, aquela coisa toda, a água batia no meu pé e eu falava assim, mas na minha empresa, eu nunca na minha vida puxei água com rodo. O que eu estou fazendo aqui? Cheguei em casa bravo. A esposa apaixonada pelo ministério. A gente volta para o culto da noite. Eu que voltar para o culto da noite? Nunca mais eu volto. Eu vou assistir o culto, eu não vou ficar lá, aí não sei o que. E aí eu cheguei em casa e o Espírito Santo falou assim para mim, olha para tua casa, quantos carros você tem na garagem? E eu comecei a olhar para tudo aquilo, quantos pares de sapato você tem? Quantos pares de tênis você tem? E você está reclamando por causa de um par de sapato que você... E aí Deus me fez voltar no culto da noite. Aí sabe o que aconteceu? Um irmãozinho, um diácono, estava na igreja com o sapato furado. E eu não percebi. Mas um outro irmão me procurou e falou, você conhece aquele irmão? Falou assim, conheço. Deus tocou no meu coração de eu entregar 2 pares de sapato para ele, levar ele no shopping e comprar. Agora, sabe o que tinha acontecido? Eu já aproveito o gancho aqui para ministrar bem rapidamente a oferta dessa noite. Olha só que interessante, aquele menino, ele estava com dinheiro para comprar um par de sapato. Leandro, diácono da nossa antiga igreja, um par de sapato. E fazia tempo que ele não trocava o sapato dele. Ele foi diante do altar do Senhor, ele sentiu Deus falando, entrega o dinheiro do sapato no altar. E ele falou, mas Deus, sobrou agora, depois de tanto tempo, para comprar um par de sapato, como é que eu vou entregar? Agora é o meu par de sapato, olha o meu como está. Depois ele me mostrou, tinha um rombo na sola. E ele foi diante do altar do Senhor e consagrou aquele dinheiro no altar. Aí deu 2 minutos, o outro irmão me procurou e falou assim, você conhece ele? Eu falei, conheço. Eu não sei porquê, mas eu quero abençoar ele com 2 pares de sapato. E foi onde eu olhei para o pé do menino. Na hora que eu olhei para o pé do menino, o sapato já não tinha mais, gente. Era só um negócio lá. Deus, Ele honra de acordo com a nossa prioridade, de acordo com as nossas entregas. Quando
quando nós começamos o nosso ministério, todo mundo me chamou de louco. Todo mundo achou que tinha um empresário rico, milionário por trás do ministério. Eu estou esperando esse empresário até hoje, nunca aparece. Nós precisamos priorizar aquilo que é importante. O reino de Deus é importante.